Enquanto isso, vou trazer a Isabel Mega de volta. Isabel, a gente tinha ali um calendário de visitas já previsto, já desenhado e aprovado pelo ministro Alexandre de Moraes, que acabou sendo cancelado com esse episódio da prisão preventiva de Jair Bolsonaro. E, inclusive, essa lista de visitas incluía uma peça importantíssima dentro do jogo político do bolsonarismo, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eu me lembro que na semana passada a gente tinha vários agentes aí políticos ligados a Tarcísio, muito ansiosos com a conversa que ele teria com o Bolsonaro, porque tinha uma expectativa de que, quem sabe, logo antes de ser preso, se Jair Bolsonaro ia ou não ia dar algum aceno, uma sinalização mais clara para Tarcísio de Freitas. Será que ele pode ser o candidato do ex-presidente? A gente já estava vendo um movimento ali junto a Flávio Bolsonaro, então ficava aquela coisa no ar, mas espera aí, a direita vai se decidir, vai se dividir, vai ser fragmentado esse jogo, como é que a coisa vai andar? Então tinha muita expectativa, mas agora caiu tudo por terra e a gente não sabe o que vai acontecer exatamente em termos de articulação para o ano que vem, né? Algumas conversas, isso que você está me falando, me lembra disso, com o Valdemar Costa Neto, por exemplo, presidente do PL. Ele costuma, algumas conversas que a gente teve ao longo do ano, ele costumava frisar muito que Jair Bolsonaro tem um papel de liderança em definir quem vai ser seu sucessor político no campo da direita. Então, sim, tem uma expectativa de que essa transferência de capital político tenha um papel ativo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente fica nesse vai, não vai de Tarcísio Gomes de Freitas e talvez ainda vamos ficar por algum tempo, é só em abril que a gente vai ter aquela necessidade de descompatibilização de cargos, caso ele queira se lançar num projeto presidencial para o ano que vem. E em vários momentos a gente viu o Tarcísio esquentando ou esfriando a adesão e o abraço dele a bandeiras bolsonaristas, porque vai testando ambiente. Esse é mais um teste de ambiente, mas a conversa que ele teria com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que houve o pedido de autorização seria uma expectativa de que dali partiriam orientações. E não só Tarcísio, a gente fala desse projeto maior presidencial de algum herdeiro de Jair Bolsonaro, pode ser Tarcísio, Flávio, menor chance Michele, porque ela é vista como um nome potencial para ser eleita pelo Senado, pelo Distrito Federal, não teria a preferência daqueles que carregam o sobrenome Bolsonaro, mas não dá para descartar também a própria Michele. Agora, para além do projeto presidencial, e na sexta-feira a nossa reportagem mapeou 16 pedidos que foram apresentados pela própria defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então era Bolsonaro guiando seus advogados para que ele recebesse uma série de aliados. E aí muitos parlamentares, muitos nomes do PL, e o que a gente tinha de apuração no momento de apresentação desses pedidos é de que ali era Bolsonaro já se antecipando às perspectivas de prisão, mas ninguém esperava prisão preventiva, o que esperavam era a execução da pena lá na ação penal, para que ele pudesse aproveitar esses momentos finais, digamos assim, antes da conclusão da ação penal, para passar essas orientações a seus aliados. A gente está vendo que, neste momento, as visitas estão restritas, vão ser familiares, é claro que tem muita conversa política nisso também, a partir do momento que, claro, a família Bolsonaro é uma família mergulhada na política. Então, eles vinham trabalhando também com essa ideia de que ali Jair Bolsonaro poderia definir, ajudar a definir e a avaliar cenários em alguns estados onde os próprios aliados têm algumas disputas sobre quem vai ser candidato ao quê. Então, essas conversas que eram previstas viriam muito nesse sentido. Agora, o que a gente ouve de discurso do Partido Liberal é de que há um porta-voz da família Bolsonaro, que se chama Flávio Bolsonaro. Então, isso está colocado e Flávio assume ainda mais as rédeas dessa articulação política também do grupo bolsonarista, pensando nessas projeções de cenários presidenciais, ele próprio tendo essa possibilidade de uma tentativa à presidência da República ou
continuando em outras frentes, né? Ele que é senador da República pelo Rio de Janeiro, e ele vai ter uma voz ativa nisso, ainda mais com o pai preso. Então, isso também fica claro. Muita gente se pergunta, mas o que muda, né, nesse acesso? Na domiciliar, a gente estava lá o tempo todo com a nossa equipe, incansável na porta do condomínio, e o tempo todo o Bolsonaro vinha recebendo aliados, recebeu o Nicolas Ferreira, Clarissa, horas antes de acontecer o que aconteceu na madrugada com a tornozeleira eletrônica. Então, tinha um contato mais próximo. A prisão agora preventiva na Superintendência da Polícia Federal, até aqui a autorização que a gente tem é de um grupo de familiares restrito aos filhos e à primeira-dama Michele Bolsonaro. E com autorizações, né? Agora, os médicos e os advogados, esses não precisam dessa autorização de acordo com as ordens do ministro Alexandre de Moraes.